Olá, bom dia. Quem está no terceiro ano do ensino médio já sabe que é aquele ano puxado quando a gente tem que dar de tudo para garantir a vaga lá na faculdade, um pouquinho mais adiante. E pensando nisso, a Secretaria de Estado da Educação deu um incentivo a mais. Bolou um projeto para chamar todo mundo para estudar com o nome Terceirão Não Tira Férias. Literalmente não tira não, gente. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para falar um pouco mais sobre esse projeto, os resultados já conseguiram, foi o professor Pedro de Alcântara Lima e Filho, que é superintendente de Informação e Avaliação e Desempenho Educacional da SEDU. Bom dia, professor. Bom dia. Posso te chamar de professor, né? Pode sim. Sou professor de matemática. Professor de matemática? Sim. Participa do terceirão assim? Não, eu estou participando mais na frente da coordenação. Ou uma coisa ou outra, né, professor? Não dá para fazer isso. A gente tem uma participação do Maranhão Nenê muito grande, né? Esse ano o senhor está me dizendo que são mais de 54 mil alunos inscritos já no Enem, né? Isso. Foi o ano que a gente teve assim, o maior volume de estudantes inscritos para esse seletivo. É muita gente. Isso a gente está falando só da escola pública, só da né? rede pública estadual. Só da rede pública estadual. Então é um número bem expressivo. Tá bom. E aí, a partir de quando vocês começam a preparar esses alunos? A preparação acho que vem desde o começo do ano. Eu falo aquela preparação intensiva. Como é que funciona agora? Assim, desde 2018, quando a gente teve a primeira edição do Terceirão Não Tira Férias, nós fizemos uma programação muito especial, inicialmente em São Luís. Então foi uma estratégia que a gente organizou a regional em 12 polos e colocamos turmas para os estudantes se inscreverem para fazer uma preparação assim com mais foco no Enem. Então eles têm uma agenda assim muito bacana durante o dia. Eles são acolhidos com café da manhã, com música, dança, esporte. Tem essa preparação psicológica toda antes de começar a aula, é isso? Tem sim, porque a gente fica preocupado em garantir que o estudante se sinta à vontade. Então, aquela situação, momento de relaxamento, descontração, para que ele possa ficar. São 4 horas diárias de aula. A gente tem, eles entram na escola às 7h30, tomam café, vão participar das atividades. Às 8 horas começam as aulas, tem um intervalo lá entre 9h45 e 10 horas, de meia hora, eles tornam a ter outras atividades e depois na sequência eles voltam para até meio-dia para dar sequência às aulas. E assim, essa preparação, como você perguntou, a gente vem fazendo já desde cedo. Na verdade, internamente, com o planejamento dessa ação, elaboração dos materiais. Os materiais que a gente oferece para os estudantes, a gente seleciona aqueles conteúdos que são assim cobrados com mais intensidade no vestibular do PAS, né, para o EMA-EMASU e também para o Enem. Então, a gente tem uma equipe de professores que acompanham isso e que preparam o material ano a ano. Quer dizer, a preparação vem lá desde o início do ano letivo, né? Isso. Aí o foco mesmo começa a partir agora de julho. Começou 1º de julho? 1º de julho. Começou 1º de julho. Primeira segunda-feira. Vocês deixaram as crianças brincarem, o São João, né? Da segunda fase do São João ninguém participa mais. Ninguém participa mais. Já está todo mundo focado. E dá para sentir o interesse desses meninos e dessas meninas nessas aulas de reforço? Eu lembro quando a gente fazia cursinho, na época era cursinho mesmo, a gente chamava, né? Chamava cursinho, a gente ia emendando uma aula na outra, não queria nem saber se tinha intervalo. Hoje, como é que é esse entusiasmo dessa meninada a respeito disso? Olha, para você ter uma ideia, a gente começou o programa com 3.000 estudantes. Hoje a gente atende a 26... Lá em 2018. Lá em 2018, na primeira edição. Hoje a gente atende 26.900. Meu Deus! Em todo o estado, nos 217 municípios, a gente tem pelo menos uma turma em cada município. Assim, de acordo com as peculiaridades, a regra geral a gente faz pela manhã, né? Que é o momento que a gente está com a cabeça assim mais fresquinha para repreender, para aprender, para resgatar as aprendizagens. Mas, de acordo com algumas peculiaridades, a gente também, em poucos casos, a gente faz à tarde ou em assim, muito excepcionalmente à noite. Então pode ter aula à tarde, pode ter aula à noite, mas o foco principalmente é amanhã. Pela manhã, porque é para aproveitar assim, a disposição que eles já acordam, né, relaxado e pronto para aprender muito mais. A gente acredita que funciona melhor assim. O senhor está dizendo que pelo menos em cada lugar tem uma sala, isso significa que essas aulas são presenciais agora? Não, são presenciais. Desde 2018 a gente parou só naquela época da pandemia. A gente, em 2020, 21 e 22, né, que ainda estava ainda a foco da pandemia, a gente fez no modo remoto.
Então a gente começa esse preparatório lá, né, em julho, 15 dias, são 15, cada dia um professor diferente, um componente curricular diferente. Então vocês têm uma ideia, eles têm aula de espanhol, de inglês, sociologia, filosofia, educação física, enfim, todos aqueles componentes que são avaliados no Enem, a gente tem um componente trabalhando isso. E a gente tem um outro componente que não é um componente que faz parte da rotina da escola, que são temas da atualidade. Que são sistemas assim, que estão si, muito em foco. Atualmente, que podem ser um possível tema de redação. De redação, isso que eu queria saber. A redação, ela tem um peso muito grande nesse processo de seletivo, né? E ele é trabalhado de uma forma bem específica? Sim, específico. Tem o componente temas da atualidade, ele é um e redação é outro. Para você ter uma ideia, eu estava comparando os resultados de nota de redação. O ano passado a gente teve uma assim, nota, nós não tivemos 1000 no Maranhão, mas a gente teve muitas notas acima de 900. Então, isso é bom, né? A gente teve poucos casos nos anos anteriores, mas nesse último a gente teve assim, um número muito grande. Então a gente acredita que falando da rede pública, então a gente acredita que esse reforço que a gente oferece, ele traz assim, um resultado. A gente teve melhora na nota de humanas, na nota de ciência da natureza, a gente teve uma melhora na nota de matemática. Enfim, a gente teve depois que os estudantes começaram a participar, a gente teve um ganho, né, em termos da média de proficiência deles no Enem. Com toda certeza. E para participar desse terceirão não tirar férias, desse projeto, eles precisam se inscrever? O que eles precisam fazer? A gente abre uma pré-inscrição, só para a gente saber se a gente consegue formar turma naquelas localidades. Então o estudante ele faz uma pré-inscrição, mas ele é aberto. Qualquer estudante da rede pública pode participar. E também, como por exemplo, a gente tem um município aqui em Urbano Santos que a gente ofereceu 200 vagas e teve 250 procuras. Meu Deus, e aí o que vocês fizeram? Ah, sim, dá para atender tudo. Aí cria mais salas, como é que faz? Não, se vocês se programam para 200 alunos, para 100, se programam para 100 alunos, aparece 250 e faz o quê? Vão para a quadra? A gente vai à quadra, a gente usa o espaço que a escola tiver disponível, o espaço de convivência, a quadra, auditório. Enfim, o estudante manifestou interesse, a gente recebe esse estudante. Então a gente acredita no foco dele, então a gente recebe a todos que estiverem interessados. E também, às vezes, em alguns casos, estudantes regressas também procuram. E a gente recebe, né? Porque quer dizer, alunos que já passaram do terceiro ano, isso. Isso, aí procuram a gente, aí, claro, ele se inscreveu para o Enem, e, claro, a gente tem interesse em que todo filho de trabalhador maranhense que não possa pagar um cursinho particular, ele procure a gente e ele vai ser bem recebido. Tem o material, tem a apostila, tem o lanche, tem atividade de descontração, esporte lá. Dizem que o relaxamento, esses momentos, é muito importante nesse processo, não é só estudar. Isso. Precisa processar esse estudo todo, precisa armazenar de uma forma mais tranquila. Esse momento também é cuidado assim com muito carinho? A gente precisa, porque o estudante ele vai passar 4 horas com o mesmo professor trabalhando com componente curricular por dia. É uma disciplina por dia? Uma disciplina por dia. Ave Maria. Você pegar uma aula de matemática de 8 horas da manhã até meio-dia, professor. Então, eu tenho que estar relaxado para eu poder dar essa sequência. Porque vai chegar uma hora que você não absorve mais também, né? Se você não tiver esse momento, né? É verdade. Por isso que a gente faz o relaxamento no início, né? Para ele começar a aula assim, já preparado, já com bastante atenção. E no meio da aula a gente faz mais uma parada ali com atividade, ele canta, ele brinca, ele faz esporte, alguma coisa lá. E para poder ficar até o final, porque são 15 dias seguidos. Ele teve já um semestre inteiro de aula. Pois é, o período que era para ele tirar de férias, pesada. ele já engata com esse preparatório. Mas eles estão na fase de absorver tudo com entusiasmo total, todo mundo querendo participar do Enem, porque a gente tem o Enem e o PASES aqui em São Luís. Mas nós vamos já falar sobre isso, porque nós vamos fazer só um intervalinho e voltamos já para conversar sobre esse terceirão não tirar férias. Um minutinho só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre esse projeto da Secretaria de Estado da Educação, Terceirão Não Tira Férias, que é destinado para os alunos que vão fazer o Enem, vão fazer o PASES e querem se preparar muito mais. Estou conversando aqui com o professor Pedro Alcântara de Lima Filho, que coordena todo esse trabalho. E o senhor está me dizendo que as aulas são presenciais e acontecem em quase todos os municípios. Mesmo naqueles municípios bem distantes, porque quando a gente está aqui perto da capital, os municípios que fazem parte da grande ilha, os municípios mais perto, a gente vê as coisas acontecerem. Mas quando ele está assim lá no interior do estado, como é que vocês fazem esse acompanhamento? Como é que é feito esse trabalho? Boa pergunta. Olha, é muito distante, né? Assim, a gente tem um território que é muito diverso e também algumas dificuldades também de acesso. Hoje, pela manhã cedo, a gente saiu com 2 equipes. A gente tem uma coordenação aqui na nível de estado, nós temos uma coordenação lá na regional e temos um coordenador da escola. Então a gente vai se comunicando assim em rede para ver os relatos, as dificuldades, para a gente apoiar e onde houver necessidade, a gente fazer aquela contribuição que a escola precisa para que o estudante ele tenha, né, o nosso objeto desse projeto, que é o reforço preparatório para o Enem e para o Vestibular PAS. Então, nós temos as equipes que fazem os acompanhamentos lá mesmo em loco. Então, a gente se desloca. Hoje a gente acabou, estava olhando agora no celular, as equipes que desceram para fazer o acompanhamento. Hoje a gente está visitando as regionais de Codó, daqueles municípios de Codó e Caxias. Na sequência a gente vai para Timon. Semana que vem a gente vai fazer Balsas, Açailândia, Imperatriz. Vocês vão fazendo uma avaliação em loco de como a coisa está acontecendo. Tem algum município que você chega a dizer assim, olha, que a gente só vai ter 10 alunos, por exemplo. Aí, mesmo assim, vai ter professor, vai ter aula para esses 10 alunos? A gente teve um município, no acompanhamento que a gente teve aqui a semana passada, tinham 13 estudantes participando. Aí o que a gente recomenda no caso, porque como em alguns a procura é tão grande que não tem espaço, em alguns que tem um volume pequeno, a gente está assegurando, na verdade orientando o coordenador local para que ele mobilize os egressos, né? Os estudantes da educação de jovens e adultos que já concluíram o ensino médio, que vão fazer esse... A gente tem poucas turmas que não completaram os 100. Mas mesmo, como a gente o 100 é o número básico. É o número básico. Então, a gente mantém, só com 10 a gente vai até o final com esses 10 para garantir que ele tenha preparação, porque se tivesse um inscrito também, a gente eles faria. são privilegiados, né? Porque se é uma aula para 100, uma aula para 10, esses 10 vão aproveitar bastante, né? Bastante. Esses vão dar certo, viu? Vão ter um acompanhamento assim mais específico. Pois assim, é, quase personalizado, né? Quase personalizado. Mas mesmo em turmas de 250, como a gente já falou que tem, e em turmas de, não vou botar 10, mas 15, 20 ou até 50, o sistema, a logística é a mesma? A logística é a mesma. Nós temos a equipe, na verdade, dentro das regionais, a gente tem as equipes de professores, né? Então, os professores, por exemplo, hoje, eu sou professor de matemática, hoje minha aula vai ser em Urbano Santos, amanhã eu me desloco para um outro município. Então, a equipe de professores... Os professores ficam se deslocando para atender. Polos. Não são os professores locais, basicamente, que estão participando. Eles podem participar, eu imagino, né? Podem participar. A gente teve localidades que, em função das distâncias, os professores da localidade, eles se dispuseram, então é importante. Agora, o material é em rede. Tá? A gente preparou uma apostila que é comum, os recursos que são comuns, então a gente trabalha em rede. Então, mesmo sendo um professor que a regional selecione no âmbito da sede da regional, ou então um professor lá do município mesmo, então a gente tem uma reunião, tem um alinhamento de modo que a gente trabalhe, todos os estudantes do estado vão ter a mesma aula. De uma forma geral, né? Isso. Tá, é um projeto, ele tem começo, meio e fim. Isso. Quando chega lá no final de julho, acabou. E aí, o terceirão entra de férias? Eles vão ter 5 semanas para descansar, para recarregar as baterias. Aí quando chegar a primeira segunda-feira de agosto, a gente começa agora no preparatório, mas no modo remoto.
né? Nós temos a plataforma Gonçalves Dias, que oferece esse recurso para os nossos estudantes. Então, por meio da plataforma Gonçalves Dias, eles vão ter manutenção dos mesmos componentes curriculares, dos 15 componentes curriculares, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 9h30 da noite, e utilizando os nossos recursos. Então, nós temos uma apostila, as professoras que têm assim, uma larga experiência, né, com cursinho preparatório para o vestibular, para o Enem. Então, ele vai continuar. A gente vai dar só uma pausazinha. É só uma pausa para eles descansarem. Né? Faz de conta que eles vão tirar umas férias. Umas férias assim curtinhas. Até porque recomeça o período letivo, né? Isso. Então não tem essa história de férias mesmo, não. Né? Mas assim, se eles forem contar, no caso, eu nem pararia nessa semana, porque como é o meu futuro que está em jogo, eu emendaria logo. Mas assim, a gente entende que ele precisa, né? Para poder. Mas a maioria não para, não, professor. Acho que a maioria não para, não. Não para, não. Fica muito agitado. Verdade. Até novembro está perto, o tempo passa correndo demais, todo mundo quer participar de tudo. E a gente teve esse período, um alento nessa história com a redução do analfabetismo no Maranhão, né? Isso. E quando a gente vê isso, parece que a gente fica mais animado, né? Quer dizer, a responsabilidade de vocês que oferece esse tipo de trabalho vai dar um resultado lá na frente, né? Vai dar um resultado na frente, porque ele incentiva os pais a estudarem, né? Os parentes que deixaram de estudar ou não tiveram oportunidade de estudar. Então, o sucesso desses meninos hoje, eles podem mobilizar lá as comunidades, lá suas localidades, seus familiares, e para até outros programas, né, de alfabetização de jovens e adultos, que está com um projeto grande agora. E a gente, lembra no começo, a gente estava conversando sobre, que eu te falei que hoje a gente, em 2024, um número muito grande, mais de 54 estudantes se inscreveram. O senhor me deu o número aqui, 54.248 estudantes, é muita gente, né? Muita gente, então imagine, isso é mais de 75% da rede. Porque assim, a gente entende que tem estudante que almeja ingressar no estudo superior, outros preferem profissionalizante, outros preferem ensino médio, então assim, a gente incentiva que todos façam, mas a gente respeita as escolhas de cada um, né? Dá essa liberdade deles, essa liberdade de escolher. E para esses que se inscreveram, a gente oferece a oportunidade também de se prepararem melhor, né? Por exemplo, esses estudantes que estão hoje na terceira série do ensino médio, eles perderam praticamente 1 ano e meio de aula durante a pandemia. Isso, é verdade. Eles estavam no finalzinho do ensino fundamental. Então, ficou uma lacunazinha aí que precisa desse recurso. Agora. A gente está na 7ª edição, já dá para dizer assim, ter um resultado assim, esses alunos que participaram desse terceirão aí que não tira férias, tem relatos assim de aprovados, de gente que já está na faculdade? Muito. Ano passado a gente teve muitos meninos nos parados desse estado todo que entraram para medicina, para as engenharias, para direito. E olha, no âmbito do PAS, em média de 75% a 80% das vagas são preenchidas por estudantes da rede estadual. Então, assim, a gente fica mais encorajado a dar um reforço maior para essa agenda, porque a gente sabe que está tendo um retorno ali para o filho do trabalhador. Isso é que eu queria lhe perguntar, essa sensação de fazer parte desse projeto, e no final, quando você vê esse resultado, aí dá aquela sensação de dever cumprido? Dá, a gente se arrepia todinho, né? A sensação de ter colaborado, o filho do pobre, filho de trabalhador, passando para direito, fazendo medicina, se preparando. Se passar para direito para medicina, você diz assim, valeu todo o serviço. Valeu a pena, a gente se sente assim, encorajado a reforçar mais, a atrair mais estudantes. Ano passado a gente teve só 21 mil estudantes participando do terceirão, então esse ano 26.900. 21 mil e agora nós temos 54? Não, do terceirão. Sim, do terceirão. Esses 54 são inscritos. Inscritos, tá. Foi 21 mil e esse ano nós temos 26. Acho que eles vão vendo os resultados de quem participou, né? E ficam entusiasmados também de participar. Eu também seria assim, fulano passou, fulano foi bem, eu também vou entrar, ver que esse negócio funciona, né? Olha, professor, parabéns por esse trabalho todo. Vamos ficar torcendo para que essa meninada tenha um bom desempenho no Enem. E que o senhor volte aqui para dizer, nós tivemos tantos aprovados.
nosso projeto deu certo, nós vamos continuar, nós vamos ampliar e vai dar tudo certo, sim. Vai dar certo, sim. Na verdade, esse projeto foi idealizado pelo nosso atual secretário, Felipe Camarão, e ele sempre... Ele é digamos, garoto de propaganda dessa agenda. Então ele está sempre à frente, está comunicando, ele vai nas escolas e assim, a gente sente muita vontade, né, com essa missão que ele deu para a gente e quando a gente observa os resultados dos estudantes lá, aquele volume de 75%, 80% passou no Enem, os meninos ingressando em cursos que até pouco tempo a gente não via filho de pobre fazendo né? faculdade, né? Uma alegria enorme essa agora está todo mundo tendo... Eles estavam já entrando sem esse incentivo todo, tendo a possibilidade de participar de um curso mais específico, que dê mais orientação, acho que o processo fica mais fácil, quem sabe a gente tem muito mais meninos agora aí na faculdade. Com certeza. Muito obrigada por sua participação, por essas informações. Informação boa de manhã é sempre muito bom, viu? Mesa de café quentinho e com informação boa, é tudo que eu quero. Obrigada a você, tchau e até a próxima.